Bom dia a todos, obrigada pela apresentação, Cláudia. Bom, queria começar agradecendo a FBN pela oportunidade de podermos discutir um tema tão importante, tão presente, né, nos nossos dias, na atualidade. A gente vê tantas empresas buscando IPO, né, recentemente, e o mercado se tornando tão aquecido, mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Então, eu queria começar perguntando aqui para o Carlos, como você avalia, né, o histórico de mercado de capitais no Brasil, Carlos? Bom dia a todo mundo, obrigado, Juliana. Eu acho que o mercado de capitais no Brasil dá para definir com uma palavra só o histórico dele: é pequeno. É um mercado que, por mais que a gente veja muita notícia sobre ele na televisão, e fala-se da bolsa, e fala-se de onde está indo as empresas que participam, o mercado brasileiro de capitais é um mercado ainda muito pequeno, infelizmente. É, o, Isso porque tem razões históricas, né? Apesar de nos anos 70 ter tido até um movimento para desenvolver o mercado e dar vantagens fiscais para empresas que fossem listadas, não colou. O Brasil continua sendo, ou era naquela época, um país com uma estabilidade econômica muito grande, e investimento em mercado de capitais é um que exige visão de longo prazo. Isso, infelizmente, é uma coisa que é impossível de fazer com essa naquela época com a estabilidade toda. Mesmo quando o real voltou à cena, entrou em cena, né, e trouxe a inflação para baixo, e criou um pouco mais de perspectiva de médio a longo prazo no Brasil, ainda surgiu outro problema, que foi a taxa de juros. A gente tinha uma taxa de juros, enfim, vocês se lembram, na casa de 20 e tantos por cento, chegou a 40% em ocasião, a Selic, e isso servia como uma barreira muito grande, porque se você, como pessoa, queria poupar dinheiro, era muito fácil poupar através da uma conta no banco, um investimento no fundo de DI, que gerava um retorno bastante expressivo com baixo risco e não exigia que ninguém entrasse no mercado de ações ou mesmo tivesse interesse. Então, o que acabou acontecendo foi que no Brasil o mercado simplesmente não se desenvolveu, é um mercado muito pequeno. Eu estava vendo ontem, o valor de mercado de todas as empresas brasileiras é um terço do valor de mercado da Apple. Em outras palavras, é um mercado pequeno. O Brasil ele tem só 37% do PIB. O valor de mercado das empresas listadas no Brasil é só 37% do PIB, que é um valor muito mais baixo do que você vê em outras economias desenvolvidas, né? Isso daí é algo que é reflexo disso. E você também vê um valor baixo do PIB, um valor médio por empresa razoavelmente alto, o que reflete o fato que só as empresas muito grandes veem vantagem em estar listado em bolsa. Você tem o volume daí, por conta disso, muito voltado para essas empresas grandes, né, o volume listado na bolsa. Você volta lá, o número de empresas por 1 milhão de habitantes está na parte mais baixa do ranking, se comparar com países em torno do mundo. Você vê, mesmo nesses últimos anos, um aumento pequeno de empresas listadas. A gente está vendo agora um excesso, mas é porque tinha demanda represada e você está numa situação diferente. Mas eu diria que o mercado ainda é um mercado pequeno, é um mercado que tem muito a desenvolver, é um mercado que tem o potencial de ser muito maior do que e de realmente tornar ele uma opção, não só para empresas que queiram aumentar seu capital, como para pessoas que queiram investir e essencialmente proteger, investir para o futuro, mesmo alguns especuladores querem investir para o presente. Você falou um ponto importante, né? A gente está vendo o mercado extremamente aquecido, a gente está vendo um movimento em que a gente tem cerca de 30 IPOs aqui, pedidos de registros, né, para esse ano. Então, o mercado está super aquecido, ele vinha de um ritmo aquecido. O Covid trouxe uma pausa, né, para essa onda de aquecimento. E passado alguns meses, a gente percebe que uma série de empresas vem desengavetando, né, os planos de abertura de capital, né? O que você enxerga aqui? O que mudou? O que ajuda a explicar esse movimento? Bom, eu acho que tem vários fatores, tá? Certamente o Brasil está num momento único, pelo menos na história recente, em termos de taxa de juros. A gente está com uma Selic aí na casa de 2%. É uma Selic que, hoje em dia, você escuta fundo prometendo retorno de 150% de Selic. 3% digamos que não é muito desafiador, né? Então,
tem mais gente procurando maneiras de remunerar esse capital que não querem ficar parado, e por isso tem muito mais interesse em investir, tomar um pouco mais de risco no mercado de capitais. Então, isso daí já aumentou muito o interesse. Em vez de botar dinheiro num fundo de TI ou mesmo alguns produtos estruturados que têm um retorno baixo, começa a ter mais interesse no mercado de ações. O mesmo vale para as fundações, as fundos de pensões grandes que têm metas atuariais aí de IPCA mais 6, uma coisa assim, ou até menos, que não tem a menor condição de entregar essa meta investindo em renda fixa. Então, você começa a ter o plano de renda fixa com título do governo. Então, você começa a ter um movimento muito forte para o mercado de ações. Como resultado, em parte dessa queda de juros, a gente está vendo um aumento muito forte no número de pessoas que querem investir. O número de CPFs na Bolsa, na B3, no Brasil, bateu 2 milhões de CPFs. Isso daí é um nível que nunca foi visto. Se foi ver, ele literalmente dobrou no último ano. Mais do que dobrou. Então, é um movimento muito forte de pessoas que estão chegando e querendo um retorno maior para o capital, e com isso estão olhando mais o mercado de ações como isso. A gente consegue ver isso no dia a dia, nas redes sociais e nas notícias que a gente enxerga. E acho que o efeito Covid, por mais que tenha sido negativo para IPOs, para o interesse na Bolsa foi positivo. Teve um fluxo muito grande de dinheiro para o bolso das pessoas, mesmo aquelas não tão sofisticadas. Vai lembrar que o programa assistencial do governo brasileiro estava na casa de 50 bilhões de reais por mês, o Bolsa Família 30 bilhões de reais por ano. Então era muito capital entrando. A gente vê os dados dos bancos que eu acompanhava de perto no passado. Você vê depósito em banco subindo a 30% por ano, ou seja, taxas bastante relevantes. Então tem muita liquidez no mercado por conta do Covid. Tem tempo na mão, seja de quem perdeu emprego ou quem não perdeu, né? Tem tempo em casa para operar na Bolsa. Então, você vê o interesse maior. É claro que isso daí tem que levar um pouco de cautela. Não é todo mundo que... Assim, a Bolsa não é um cassino. Se você não se informa, a Bolsa pode ser um cassino. Então, tem que tomar cuidado na hora de investir, tem que tomar as precauções necessárias. Mas, realmente, foi uma mudança muito grande e isso está sendo refletido em IPOs. E para ser claro, no passado, e uma das razões pelas quais os IPOs no Brasil não apareciam com tanta frequência, era que uma boa parte eles acabavam indo para investidores estrangeiros, né? E esses investidores estrangeiros tinham limitações de volume, ou seja, não tinham como comprar ações em IPOs que iam negociar menos do que 10 milhões de dólares por dia ou 5 milhões de dólares por dia no limite. É claro que isso daí exigiria uma oferta muito grande para poder negociar tanto por dia. E quando você tem agora 80% das ofertas sendo compradas no mercado nacional por investidores locais, seja fundos de investimento ou pessoas físicas, muda um pouco esse padrão, porque em vez de ser 5 milhões de dólares, pode ser 5 milhões de reais. Ou seja, você divide por 5, até um pouco mais de 5, o valor necessário por uma oferta. Então, em vez de ter que ter uma oferta de 1, 2 bilhões de reais, você consegue ter ofertas bem menores. Então, você viabiliza a vinda à Bolsa de empresas que não atingiram aquele tamanho grande que era necessário atingir no passado. Então, tudo isso muda a dinâmica. É uma dinâmica que, dependendo de onde for a taxa de juros, mesmo se ela voltar um pouco para cima, não deve mudar muito. Porque o Brasil, de uma maneira muito atabalhoada, está avançando e está se tornando um país um pouco mais moderno e desenvolvido com essa migração para o mercado de capitais. Exatamente, Carlos. Esse ponto que você falou, né, sobre a quantidade de investidores, pessoas físicas indo para a Bolsa e até, né, o forte movimento de aumento aqui dos institucionais. Aqui passa a pergunta aqui para o Fábio, esse é um ponto interessante, né? Você acredita que esse movimento é sustentável, Fábio? Você acha que os investidores estão preparados para essa mudança, né? Uma mudança cultural, né? No apetite dos investidores de buscarem mais risco. Será que a gente está preparado para isso? Não tem um risco aqui
da gente pecar nesse movimento por falta de qualidade, né, de acontecer uma bolha, e isso poderia acarretar em consequências bastante negativas aqui para o mercado, né? O movimento é sustentável, sim. Na verdade, a economia brasileira é muito maior e mais diversa do que o nosso mercado acionário sugere. A gente tem mais ou menos umas 350 empresas listadas, das quais nem 200 de fato têm negociação todo dia, e investível mesmo para investidores institucionais, muito menos do que isso. Você vai comparar com países de economias, né, menores até, tipo Indonésia tem 700 empresas, Rússia tem 900 e pouco, Austrália 1.700, Canadá tem 3.000 empresas listadas. Então, o que a gente está passando agora é por um movimento de normalização no mercado. A gente está fazendo um catch-up, o mercado acionário correndo atrás, né? Né, como o Macedo falou, isso tem bastante a ver também com o ambiente de juros mais benigno. Então, eu acho que é um movimento sustentável, sim. Não é uma coisa absolutamente anormal. O que está acontecendo é que, de fato, a gente nunca viu, né? Você tem uma quantidade tão grande de ofertas, né? Um monte de empresa que já estava buscando capital antes, e de repente você tem uma fila monstruosa de IPOs, assusta, né? E a gente já começa a ver um ou outro IPO sendo cancelado ou adiado, porque de fato ficou uma coisa meio um tumulto, né? Você nem tem banco de investimento suficiente para executar tanta oferta. A gente já vê alguns bancos com dificuldade de executar, né? Então, mas isso é uma coisa que se resolve com o tempo, quer dizer, em algum tempo outros bancos vão se qualificando, montando áreas de equity capital markets e se preparando para ajudar também a trazer essas empresas para o mercado. E a demanda está aí, a demanda existe, né? Também, como o Master já falou, é notável a quantidade de novos investidores de pessoa física no mercado. Eu acho que o número já passou bastante de 2 milhões, eu acho que era 2 milhões alto já. E o investidor institucional também tendo que aumentar a alocação em renda variável por necessidade até, né? Então, não dá mais para você nem entregar o passivo atuarial dos fundos de pensão se ficar com uma alocação muito baixa em renda variável, né? Então, e com relação a bolhas, eu acho que esse é um movimento natural também. Ofertas de má qualidade vão aparecer, mas os próprios bancos coordenadores têm feito e fazem, é natural, um trabalho de curadoria. Existe um interesse do próprio coordenador de fazer uma filtragem, uma empresa que esteja menos preparada, ele fala, não, vamos trabalhar primeiro essa empresa para trazer para o mercado no ano que vem, e aí trazer primeiro as empresas que já estão mais preparadas, né? Risco de bolha existe, mas assim, eu acho que o mercado é soberano e as bolhas acontecem mais por interferência, sabe, de manutenção de taxas de juro artificialmente baixas, criando, né, incentivos meio perversos para investimento. Acho que é daí que vem as bolhas, muito mais daí do que eventualmente ofertas ruins vindo para o mercado, né? Eu não me preocupo com bolhas. Eu acho que a gente tem bastante empresa boa para trazer para o mercado e tem bastante demanda. O valuation é normal, ele oscila, às vezes você tem um valuation um pouco mais esticado nas ofertas, às vezes depois ele normaliza. Então, eu particularmente não sou preocupado com a formação de bolhas, não. E aqui fazendo um gancho também, um ponto que o Carlos comentou há pouco, né, sobre a questão da redução, né, de oferta mínima. Então, as empresas estão buscando a opção de captar recursos, né, via IPO, já com um montante menor, né, algo que a gente não era possível no passado. E muitas vezes a gente pode trazer aqui para muitos empresários podem ter a dúvida, né, de como buscar fazer uma captação de recursos, né, via IPO, buscar um investidor privado, um private equity. No passado, a gente vê que muitos dependiam quase que exclusivamente, de fato, de investidores privados. Aí, hoje a gente já vê que existe dúvida, existem muitas empresas buscando um dual track, né, buscando, de repente, em paralelo, as duas opções. Queria passar a bola aqui para o Levindo. Levindo, por que, aqui trazendo esse tema, né, por que vale a pena um empresário buscar um IPO e, de repente, não buscar uma parceria com um fundo de private equity?
Tá, ok. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Eu começo primeiro, ao invés de responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta anterior, que eu acho que é importante, que é por que abrir o capital, né? Ou não abrir o capital? Essa é uma decisão que muitas vezes é tomada de forma precipitada, seja na decisão de não contemplar a alternativa ou de partir de uma maneira menos preparada para a sua implementação. E como tudo na vida, se a gente não se prepara, se a gente não tem aqui dentro o cuidado necessário para poder criar aqui os fundamentos necessários para o sucesso num movimento como esse, o preço ele chega na frente. Seja através de uma oferta que vai ser mal sucedida ou de consequências para a empresa num pós-IPO absolutamente indesejadas. Eu costumo dizer que, e por falar nisso, quando a gente toca no tema de abertura de capital, a gente percebe que ganha um vocabulário vasto em inglês, porque muitos desses termos acabam não sendo traduzidos para a língua portuguesa, e o IPO é um deles. A gente acaba se referindo aqui ao Initial Public Offering, né, a abertura de capital, ou a oferta inicial de ações de uma companhia nesse movimento. E eu costumo dizer que a gente precisa ter muito cuidado para não fazer do IPO um OPO, que é o Only Public Offering da companhia. Ela faz uma vez e depois nunca mais consegue acessar esse mercado, porque a experiência no pós-abertura de capital acaba sendo ruim, negativa, com consequências negativas para todos, investidores, empresa, controladores e assim por diante. Mas então a pergunta de por que abrir o capital, sob a perspectiva, por exemplo, de uma família empresária, de uma empresa de controle familiar, ela pode fazer muito sentido à medida em que as gerações avancem, né? E com o avanço das gerações, torna-se mais complexo essa conciliação dos interesses e objetivos de todas as pessoas. O número de pessoas aumenta, algumas têm envolvimento com a empresa, outras já não têm, né? Querem ter um papel meramente como acionistas. Então, a busca desse tipo de caminho pode fazer muito sentido para uma empresa, mas há grupos familiares que mostram que você pode também administrar o seu negócio e conviver com futuras gerações, mantendo ainda uma cultura de grupo fechado. Há casos admiráveis que tomam decisões distintas e fazendo com que isso seja uma alternativa. Isso é muito importante no processo decisório. Não olhar a abertura de capital como um objetivo em si. Ela tem que ter a coerência de ser visto como um processo, um marco no desenvolvimento de qualquer empresa, né? Porque aí é que você consegue entender exatamente o que você precisa fazer para se preparar para a transação do IPO, mas principalmente para a vida após o IPO. Sem essa compreensão de que você está fazendo uma alternativa e que essa alternativa implica, de fato, no reconhecimento de que é apenas um marco no seu desenvolvimento e que haverá passos subsequentes, essa decisão com certeza não está sendo tomada com a melhor informação possível. E indo ao seu ponto, né, private equity ou IPO não são alternativas excludentes, elas são normalmente conciliáveis. E o private equity, que é esse investidor conhecido como investidor privado, a gente também precisa defini-lo. Há vários tipos de fundos de private equity, mas nós vamos trabalhar aqui com a noção de alguém que quer uma participação minoritária, porém relevante de capital, e preferencialmente vai querer fazer a sua saída no capital da empresa através de um movimento de abertura de capital em bolsa daquela companhia. Por que ele faz esse investimento e por que para a empresa isso pode fazer muito sentido? Primeiro, porque ele traz capital, que permite ainda, digamos, completar o desenho estratégico da empresa antes que ela se apresente ao mercado de uma forma mais ampla, não é? Então, esse capital pode ser bem-vindo. Ele traz competências também, porque esse capital pode ser utilizado, sem dúvida alguma, para terminar ou fazer uma expansão da capacidade produtiva, mas normalmente ele é usado de maneira inorgânica para acelerar uma aquisição, né? E esses investidores também têm experiência com isso, podem compartilhar a experiência não só de criar ali dentro uma cultura e uma disciplina positiva, com bons resultados de aquisição. Então, você tem esse primeiro argumento. A segunda é que eles trazem também, eu diria, um teste que você só consegue ter na vida real quando você traz acionistas de fora para o seu negócio, para a sua própria governança. Por mais que eu conheça inúmeras famílias empresárias e empresas de controle familiar que têm governanças muito bem preparadas, o teste de fato se dá quando você está trazendo alguém de fora, né, para esses fins, ou seja, o mesmo teste que posteriormente você terá após a abertura de capital. E isso já é importante, ele vai se inserir dentro daquele processo de tomada de decisão e é um processo gradual de aprendizado de lado a lado, mas é muito importante, então, que a escolha de um investidor, nesse caso, leve em consideração a cultura de investimentos, as pessoas que representam aqueles fundos,
porque, obviamente, é um ponto muito importante. E o terceiro é a experiência propriamente dita com transações de abertura de capital, que esses investidores podem trazer e que seria muito bem-vinda no amadurecimento, não só do processo de tomada de decisão pelos acionistas controladores, mas no processo de preparação para a empresa para ir ao mercado. Eu diria que eles não são, de novo, um passo obrigatório, você trazer um fundo de private equity para poder fazer um IPO bem-sucedido. Ao contrário, mais e mais eles têm se tornado uma opção. Até recentemente, pelas razões que Macedo e Fábio já trouxeram aqui, quando ainda não estávamos vivenciando todo esse processo de mutação que nós estamos passando de forma muito rápida, era quase inimaginável uma empresa sair do porte médio para o porte, então, exigido pelo mercado de capitais, de forma com apenas os seus recursos próprios, né, de forma orgânica. Muitas vezes esse processo exigia a participação de um fundo de private equity. A gente está vendo essa mudança desse paradigma, que eu acho que é muito saudável para todos, inclusive para os fundos de private equity, que vão ter que se esforçar mais para mostrar quais são, de fato, os seus atributos, a qualidade e aquilo que contribuem nos processos para cada empresa quando o objetivo for alcançar a abertura de capital. Mas nem acho que todos os empresários quando estão frente a essa decisão, né, Devindo, Fábio e Carlos, muitas vezes existe a dúvida de se eles estão preparados, né, se eles se credenciam aqui para um processo de abertura de capital, né, se estão no momento adequado. Então, eu queria passar a bola aqui para o Fábio. O que a empresa precisa fazer, Fábio, para se credenciar à abertura de capital, né? Assim, pensando o que seria fundamental, né, para você ter uma história interessante e atraente para o investidor. Os investidores, em geral, estão procurando boas histórias, de preferência já com uma história de crescimento, né, mostrando que ela vem crescendo, mesmo ainda não tendo feito o IPO. E o ideal é que você consiga convencer o mercado de que você tem uma máquina de crescimento funcionando e que apenas vai ser potencializada por uma injeção de capital, né? O investidor vai ter bastante reserva de colocar dinheiro para, olha, com esse dinheiro vai consertar a empresa, até o dinheiro está disponível. Hoje a gente tem bastante liquidez no mercado e não é que não vai de jeito nenhum entrar dinheiro para consertar o balanço. Existe sim esse capital disponível também, mas ele vai vir, obviamente, num valor pior, né? Um valuation pior. Quando é uma história já boa, vamos dizer, de um setor bom e que o management faça um bom trabalho de mostrar que consegue executar bem, porque já vinha executando bem, fica melhor, fica mais fácil. E aí também o desconto que o mercado vai exigir, sempre tem algum desconto, né? Quando você vai comparar uma empresa, uma nova entrante no mercado, compará-la com uma empresa do mesmo setor que já está lá no mercado há bastante tempo, até pelo desconhecimento, a empresa menos conhecida, é natural que o mercado demande um valuation, demande um certo desconto, né? Só que quanto melhor for a história já passada, a história já mostrada pela empresa, e quanto melhor conseguir convencer de que apenas o capital vai potencializar esse crescimento, tanto melhor vai ser. Acho que essa é a principal história que o mercado procura hoje, né? E assim, não tem esse setor sim, aquele setor não. Existem alguns setores que são setores tradicionalmente de retorno sobre capital melhor, então essas empresas vão ser, vamos dizer, mais benquistas pelo mercado e o mercado vai aceitar pagar um pouco mais caro do que de outros setores, mas a gente tem notado bastante diversidade, né? Tem empresas de virtualmente qualquer setor vindo ao mercado. E uma coisa que eu tenho chamado a atenção é que existem alguns setores muito pouco representados na Bolsa. Então, o setor, por exemplo, agro, é um setor, apesar de muito importante para o Brasil, né, um setor muito relevante, é pouquíssimo representado na Bolsa. Outros setores, como o financeiro, já são bastante representados. Então, algumas empresas que sejam desses setores menos representados, eu acho que também podem ter uma certa vantagem, né, vai conseguir um pouco mais da atenção do investidor também por causa da escassez, né? Tem um efeito de escassez importante aqui. Bacana. Tomada a decisão, né? Partindo do próximo passo, né? Como se dá o processo de IPO propriamente dito, né? O que a empresa deve, como ela deve se coordenar aqui
e como vai acontecer esse processo de IPO, e pensando, né, nos principais desafios para a execução desse IPO. E aqui trago também uma pergunta que foi feita aqui no Q&A, né, dos riscos, né, durante o processo de IPO, né, de se fazer o IPO para a companhia, e como mitigar esses riscos. Passo a bola aqui para você, Carlos. Obrigado, Juliana. O processo de IPO é um processo que pode ser demorado, mas no fundo vai depender da empresa. Tá? Se a empresa já tiver mais arrumada, ela vai... E arrumada, eu vou explicar em que sentido, né? Acaba saindo mais rápido. Se tiver que ter um pouco de trabalho, demora um pouco mais. O começo do processo, efetivamente, se dá em você, a empresa meio que desenhar o que ela quer. Assim, para que eu preciso do capital que eu estou querendo levantar? É um capital primário em que eu vou investir no meu negócio, ou é um capital secundário que eu estou vendendo minhas ações para tirar dinheiro do meu negócio? Uma vez que se desenvolva isso, você pode desenvolver, dá para se desenvolver qual é o plano de crescimento, e com o plano de crescimento elabora-se uma tese de investimento. Né? Isso pronto passa a ser um outro estágio, que é o estágio de preparação de fato da empresa. Aí, se uma empresa que não é listada, uma empresa que não vai fazer a sua oferta inicial, ela tem que trabalhar na governança, porque tem exigências de governança que são escalonadas. Por exemplo, a abertura de capital no Bovespa+, ela tem uma exigência de governança menor do que uma abertura de capital que for feita no novo mercado. Né? Mas, de qualquer maneira, vai exigir conselho de administração, conselho fiscal, conselho de auditoria, conselheiros independentes, pode exigir também, vai exigir resultados auditados, ou seja, tem que contratar uma auditoria. A estrutura da empresa em si não pode ser muito complexa, para não confundir muito o investidor e aumentar o questionamento. Então, vários níveis vários níveis na empresa com participações acionárias diferentes confundem. Então, o ideal seria realmente reduzir e fazer uma reestruturação societária de modo a ter uma empresa listada, que todos os acionistas estejam lá, de modo que chegue ao mercado de maneira razoavelmente simples. Tá? Uma vez que isso esteja pronto, e daí vai ser já... Essa primeira parte vai ter que ter advogado, vai ter que ter empresa de auditoria, potencialmente assessores da empresa, para ajudar a preparar o plano de negócio, a tese de investimento. Entra-se numa segunda parte, já se faz a contratação dos bancos, a seleção dos bancos que vão fazer o processo pode ser feita de uma maneira... assim, em geral, os bancos vão bater na sua porta, mas se não baterem, é só bater na porta deles, e os advogados ou os assessores vão ter esses contatos para ajudar nesse processo. Os bancos vão examinar também a tese de investimento que a empresa está propondo, vão examinar a empresa, vão entender um pouco melhor. Eles vão, no primeiro momento, podem pedir que a empresa converse com alguns investidores em potencial para entender se há interesse do mercado por aquele tipo de ativo, né, pelas ações da empresa. E esse processo demora aí, até ter uma certeza e firmar o contrato do banco, pode demorar entre 2 e 3 meses para ter tudo certo. O processo inicial de preparo depende do estágio da empresa e como está tudo lá dentro. Pode ser 6 meses, pode ser 2 meses, pode ser dependendo de como as coisas estão lá dentro. Esse processo demora entre 2 ou 3 meses até fechar. Uma vez que é feita essa contratação dos bancos, é definida uma janela para a abertura de capital, acaba-se seguindo para um próximo estágio, que é o de preparação da oferta, faz-se a finalização dos resultados auditados, começa a se trabalhar nos documentos da oferta, que é o prospecto de abertura de capital, tem que fazer o formulário de referência, que é colocado lá na CVM, faz-se reuniões com analistas dos bancos para ensinar eles sobre a empresa, para eles poderem dar a opinião deles sobre quanto vale a empresa e como ela se posiciona no mercado. E os executivos da empresa são treinados para conversar com os investidores de uma maneira mais dinâmica, de modo a mostrar de fato o que a empresa tem a agregar. Esse processo inclui executivo, advogado, banco, auditor, todo mundo está incluído aí, e demora entre 1 ou 2 meses até estar pronto para iniciar a oferta. O início da oferta se dá quando efetivamente é um processo formal, você coloca lá na CVM o início da oferta, faz algumas reuniões de pilot fishing, talvez um pouco antes. Pilot fishing essencialmente é uma maneira de averiguar o interesse dos investidores de novo, agora já com material mais bem formado,
para medir e ver até nível de preço que eles estarão dispostos a pagar e tudo mais. Os analistas dos bancos vão conversar com os investidores para ajudar eles a entender o material que está no prospecto, né, que já foi colocado ou divulgado em público, pelo menos o prospecto inicial. Daí você tem você define um intervalo de preço e você começa a identificar quais são os principais investidores, tudo nesse processo. Isso aí demora um pouco menos de um mês, tá? E daí, os últimos 20 dias são a oferta em si. A oferta em si tem o processo de conversa com investidores, em que os executivos da empresa vão se reunir com, sei lá, aí depende dos bancos e do público, mas até 150, 100 investidores, grupos de investidores diferentes, para contar um pouco sobre a empresa, assim, agora profundamente, e tentar entender qual é o interesse deles em investir. O banco começa a coletar as ordens de investimento desses fundos investidores num processo chamado book building, né? Basicamente construindo um livro de ofertas. Cada um eu gostaria de comprar X ações a esse preço. Eles vão construindo todo esse livro de interesses lá. No último dia, antes de fato de negociação, é determinado o preço da oferta baseado nas ofertas que estão nesse book building e a alocação das ações entre os investidores. E daí é feita a oferta, a ação começa a negociar, entra os recursos para a empresa e o banco pode efetuar algo que se chama um green shoe, que é essencialmente aumentar a oferta em 15%, 20%, dependendo de como é acordado. Dependendo do interesse também tem. Então, é um processo que pode demorar aí, esses últimos quatro etapas que não dependem tanto da empresa, mas dependem mais de como demora aí, sei lá, uns 4, 5 meses, talvez 6 meses, mas o processo inicial anterior, que é preparar a empresa, também pode demorar de 3 a 6 meses, dependendo do estágio que a empresa está. Então, o risco que tem vários riscos. Você pode precificar a oferta de uma maneira errada. Ou seja, você chega lá e você acha que a atuação vale 10, você faz um intervalo de 10 a 15 ou 10 a 12 para o preço da ação e chega lá na hora os investidores não estão dispostos a pagar 10 e daí tem que baixar o preço para 8. É um risco grande. Tem riscos, a gente tem visto acontecer isso, acho que algumas das últimas ofertas que foram feitas por incorporadoras acabaram ou não saindo, né? Porque o que os investidores estão dispostos a pagar é inferior, daí o emissor decide não sair ou saíram abaixo do preço ofertado. Então, esse eu diria que uma vez que você começa o processo, é um dos principais riscos, né? E daí, durante o processo, o principal risco é você não conseguir sair por causa de alguma coisa que aconteceu. Mas certamente tem riscos de compliance. No instante que você se coloca no processo, o que você pode compartilhar com o mercado em termos de resultados, informações sobre a empresa, tem que ser muito controlado. Então, no passado, a gente já viu a CVM entrando no meio, porque executivos da empresa começaram a falar coisas informações sobre empresas fora do processo. Ou seja, de uma certa maneira, dar informação privilegiada a certos grupos. Então, tudo isso são riscos que os bancos e advogados vão administrar e certamente existe uma educação dos executivos em torno disso, de modo que eles aprendam a falar o que tem que falar na hora que tem que falar, para que não tenha nenhum disso. Porque chega naquele ponto, todo mundo está alinhado para fazer a oferta dar certo. Em termos de interesse, a coisa acaba saindo, como a gente tem visto aí, já viu no longo do tempo. Bacana, Carlos. Então, quão importante é, né, ter uma boa preparação, tá bem assessorado, né, para que esse processo seja mais soft possível, né, não só para a companhia, mas para mitigar esses riscos também, né. E aí, trazendo um pouquinho da experiência aqui do Fábio, né, que tem muita experiência em avaliar companhias e sob a ótica de investidor, quais pontos críticos, Fábio, que você avalia aqui, que são analisados pelos investidores, né, nos casos de um IPO, no momento que eles saem um registro aquele IPO, como que o mercado avalia se aquele IPO é bacana de entrar, se não é, e aí trago também um outro ponto aqui, né, sobre a importância, eu pergunto para você, né, qual a importância de se ter investidores também com diferentes estratégias participando da tua oferta, né?
Bom, alguns dos fatores críticos, acho que eu até já tinha falado antes, né, sobre a história, a empresa em si, a qualidade da empresa, se ela é uma história de crescimento independente do IPO e o IPO vai potencializar. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu, particularmente, sempre procurei, né? Nos IPOs que eu participei, era importante isso. Outro ponto crítico, né? A gente faz uma avaliação sempre fez uma avaliação muito rigorosa, muito criteriosa do nível de alinhamento de interesses da empresa, né? Dos empresários, empreendedores com o acionista minoritário. De fato, o acionista minoritário quer sentar no mesmo nível, né? No banco do lado, mas não atrás do empreendedor. E isso, o acionista minoritário sempre coloca preço, né? De fato, isso é bastante avaliado e uma empresa vai merecer um múltiplo de negociação, seja na oferta ou pós-oferta, vai sempre merecer um múltiplo melhor, né, mais alto, quanto melhor for o alinhamento entre o acionista controlador ou grupo de controladores e o minoritário. Se o minoritário sofreu algum tipo de aconteceu algum tipo de operação que fosse lesiva ou que o minoritário entendeu como lesiva, é natural que daí para frente a empresa, se não para sempre, né, mas por um bom tempo, até que ela consiga reverter a situação, ela passa a ser negociada com múltiplo mais baixo, e isso acarreta aumento de custo de capital, né? Quando uma empresa tem um múltiplo mais baixo, isso quer dizer que o preço da ação dela para eventuais ofertas subsequentes está mais baixo. Se o preço da ação dela está mais baixo, se a empresa fosse usar a ação como moeda de aquisição de outra empresa, ela vai ter uma relação de troca pior. No limite, isso pode acarretar, dependendo também se houve um tratamento não muito justo, não muito bom com debenturistas, né, com detentores de título de dívida, o custo de dívida da empresa aumenta também para ofertas futuras. Então, o tratamento do minoritário é sempre uma coisa, eu sempre costumo dizer, custa pouco. Custa pouco tratar bem o minoritário, porque o contrário, né, o reverso dessa moeda aumenta muito o custo de capital da empresa, né? Então, um tratamento equânime, justo, de fato é bom. E o acionista que vai entrar na empresa faz uma leitura, busca referências e tenta entender como deve vir a ser o tratamento do minoritário depois, né? A gente no Brasil já teve alguns casos meio ruins, apesar da empresa estar listada no novo mercado, que supostamente é o nível de governança corporativa maior da Bolsa. A gente já viu algumas operações, enfim, direitos de tag-along que não foram respeitados, né? Então, a gente já teve alguns casos ruins, mesmo a empresa tendo aderido ao novo mercado. Então, isso é uma coisa crítica, bem crítica mesmo, que os acionistas buscam isso desde o IPO. E sobre as diferentes estratégias, eu acho que assim é uma coisa desejável, né? Você ter uma certa diversidade de investidores no quadro de acionistas, e as empresas, né, bastante influenciadas pelos bancos coordenadores, buscam isso na construção do livro. Mas eu confesso que eu pessoalmente sou um pouco cético com relação a isso, porque você busca isso na construção do livro, mas não há nenhuma garantia da manutenção do quadro de acionistas pouco tempo depois da oferta, porque se falar, eu gostaria de ter uma parte de investidores institucionais buy and hold, né, quer dizer, aquele cara que entra e que vai ficar com a posição, que eventualmente vai me ajudar em discussões, né, para melhorar a estratégia da empresa, isso é bacana, mas eu também quero ter gente que me provê liquidez, eu quero ter uma parte de investidores estrangeiros, uma parte de investidores de varejo. No momento em que a oferta é feita, pouco tempo depois disso, você começa a ter mudanças contínuas na base, né? Então, uma empresa foi listada e aí 80% da base era estrangeiro. Pouco tempo depois, você vê que 80% está local. Aí, se você teve a entrada de alguns fundos muito importantes, mas são fundos multimercado, eles são naturalmente caras que ficam menos tempo na base. Então, você tem um giro muito grande. Então, assim, eu acho que é desejável, mas, francamente, não acho que seja uma coisa muito factível esperar que depois de um ano você vai estar com uma base parecida com o que foi no IPO. Os bancos né, colocam isso como uma coisa crítica, bacana, interessante, eles até tentam influenciar, né, vamos colocar vamos atender melhor esse investidor em detrimento daquele.
mas eu não vejo isso como algo que, né, isso muda. Depois de 3 meses, a base pode estar radicalmente diferente do que estava na época do IPO. Exatamente. E aí você está trazendo já a perspectiva da vida pós-IPO, né? Como que é o dia a dia dessa companhia depois que abriu o capital, como que ela se prepara para essa vida pós-IPO, né? Tem a vida pré-IPO e a vida pós-IPO. Como que é essa vida pós-IPO para a companhia? Aqui eu quero trazer para a discussão, né, Levindo, Carlos, para vocês participarem também, como que vocês enxergam, né, a vida pós-IPO? Eu posso falar um pouco do que operacionalmente muda, né? Acho que, de fato, uma das coisas que muda é que tem uma nova... Capital aberto vai exigir um novo departamento dentro da empresa, que é o Departamento de Relações com Investidores, né? De fato, provavelmente até um reforço no Departamento de Contabilidade, porque vai ser necessário fazer resultados trimestrais e divulgar esses resultados trimestrais. Então, o Departamento de Relações com Investidores é um que já deve ser montado antes da oferta, né? Deve ser contratado o profissional até para ele participar da oferta e desenvolver o relacionamento com os investidores que vão participar da oferta. E depois, eu acho que não é um bicho de 7 cabeças. É um processo que é uma função que exige processo, é uma função que exige que o investidor, quer dizer, a empresa consiga entregar o produto, que nesse caso o produto é resultados, informações para investidores, de uma maneira consistente, transparente e rápida, né? E isso é algo que, estabelecendo processos logo na largada, em que você começa a divulgar resultado da maneira correta, isso vira algo que passa a ser normal dentro da empresa. E com isso não é um bicho de 7 cabeças. Os investidores vão entrar, eles vão buscar informações, eles vão vir atrás, eles vão querer falar. Um bom relações com investidores vai poder matar no peito uma boa parte dessas demandas e vão limitar, por mais que eu acho que o executivo nunca vai conseguir se excluir de conversar com investidores, que efetivamente, uma vez sabe o capital, faz parte da responsabilidade do executivo. Mas certamente consegue resguardar ele para casos onde os investidores são importantes, investidores maiores, ou então algum tipo de conferência, algum tipo de roadshow, né? Que na verdade quando você sai na rua para visitar os investidores, daí é algo que muda. Mas eu diria que é um processo que não precisa ser traumático, contanto que esteja bem preparado. Ju, eu vou trazer uma outra perspectiva que complementa esse ponto que o Carlos mencionou, que é mais sobre o aspecto cultural, né? O grande desafio, e eu acho que aqui falando para um grupo de empresários que obviamente estão no contexto de empresas familiares, talvez esse seja um ponto de atenção importante, porque eu vou me apoiar em 2 definições clássicas aqui voltadas a famílias empresárias, né? Você tem aquelas 3 dimensões, a dimensão da família, da estratégia e da sociedade, que vão precisar estar muito claramente definidas nesse momento. Como eu falei, essa governança será testada, seja pelo mercado de capitais ou como um novo sócio transitório que venha a ingressar no capital da empresa ao longo desse processo. Mas, além disso, uma segunda definição que é muito importante. Tipicamente, uma empresa ela começa por iniciativa de um empreendedor ou mais empreendedores, mas vamos assumir que seja um. Então, você tem ali dentro essas 3 dimensões consolidadas no indivíduo. Na segunda geração, você tem tipicamente uma sociedade entre irmãos, nessa definição, em que a separação já começa a fazer mais sentido. Na terceira geração, já é um consórcio de primos, e que flerta com a dificuldade, inclusive, de ser sustentável se essa governança não é suficientemente elaborada e forte, como eu disse. Possível você perpetuar a empresa sob controle familiar, de capital fechado, mas o desafio só aumenta, né? Há um ponto em que o capital fica tão pulverizado nas gerações futuras que ela, de fato, já abriu seu capital, só não contaram isso para ela, né? Ela já tem uma governança que tem que estar à prova de fogo e lidando com tantos atores ali na qualidade de sócios, que isso já aconteceu. Mas o IPO em si, ele vai trazer uma mudança muito clara. Como eu disse, ele é um marco no desenvolvimento da empresa. E se essa cultura também não tiver sido formada na sua fase de preparação adequadamente, o que se tem no momento seguinte são choques culturais que podem levar, por exemplo, né,
dificuldade, por exemplo, no diálogo entre a empresa e os analistas de mercado, que são interlocutores importantíssimos na melhor informação sobre a empresa, sobre as suas perspectivas futuras para o mercado investidor, ou até mesmo na relação direta entre o acionista controlador ou os acionistas controladores e a empresa e o mercado investidor de uma forma mais ampla. É muito importante entender, então, que essa preparação passa pela definição de fazer disso uma história positiva, um estágio de crescimento e desenvolvimento da empresa evolutivo. E se preparar para isso é fundamental. E vou fazer aqui um último aspecto também, que é um tema que normalmente eu diria dogmático e tratado de uma maneira, na minha opinião, equivocada, que é a figura do controle acionário. A definição de abertura de capital, sem dúvida alguma, traz a decisão aqui dentro de se fazer uma transação que trará novos sócios para dentro da empresa, mas o raciocínio que historicamente nós nos acostumamos a exercitar é que a empresa pode, então, lançar ações em mercado até o limite em que ela não perca o controle das ações, né? Ou seja, os acionistas controladores da empresa. E a gente vai vendo que à medida em que essas gerações avançam, e principalmente que as empresas crescem e demonstram que, de fato, são muito competentes, essa preocupação quase que se inverte. É esse mercado pulverizado de investidores que passa a exigir daquelas pessoas que fazem a diferença para o dia a dia, sejam eles o empreendedor original ou as suas gerações futuras, que eles mantenham ainda um nível mínimo de comprometimento, um nível adequado de comprometimento com a empresa. A gente hoje pode olhar várias empresas que até pouco tempo eram de capital fechado, em que os controladores originais já não são necessariamente controladores legalmente falando. Eles exercem ainda a liderança empresarial, porque todos, ele e o mercado, continuam acreditando que a participação deles no dia a dia é fundamental. Vamos citar casos aqui de empresas como Localiza, MRV, Cirela e tantas outras, em que essa preocupação de deter o controle sobre a perspectiva dos acionistas originais perdeu relevância no sentido de ser alguma coisa dogmática, e que se eu não preservar pelo menos 50% mais um das ações, a ida ao mercado de capitais passa a ser prejudicial aos meus interesses. Não é. A empresa cresce de forma muito mais acelerada, dentro de uma governança que é testada e sempre se valendo dos melhores profissionais com a liderança que ela precisa ter para garantir sucesso. São as empresas admiráveis aí que eu citaria, apenas como exemplo, há várias outras, né? Para que se reflita, então, sobre esse tema, particularmente envolvendo controle acionário. Uma coisa que eu chamaria atenção, né, o Macedo já elencou aí os custos, que são os custos visíveis, né? A gente tem, no caso da empresa de capital aberto, custos visíveis e um monte de benefícios invisíveis, né? E, portanto, de difícil mensuração. Então, sempre cita-se, né? Vai aumentar a área de contabilidade, vai ter que ter uma área de RI, vai ter que auditar resultados, isso tudo custa, né? É um fardo, né, para a empresa. Só que, junto com isso, tem alguns benefícios, como, por exemplo, você tem acesso ao mercado de capitais, né? Então, você já fez a abertura de capital, já levantou um certo capital para crescimento. Mais para frente, e também como o Levindo falou, né, é desejável que o IPO não seja a única oferta que a empresa faz. É desejável que a empresa possa voltar ao mercado, seja de dívida, seja de equities, para fazer novos levantamentos de capital, para financiar mais crescimento. Então, você abriu a porta, né? A empresa entra no mercado, ela tem aquele primeiro trabalho de se organizar, tá? Mas só que depois disso você já está no mercado. Uma oferta subsequente, diferente de um IPO, é muito mais fácil de organizar, é muito mais rápida. Você pode fazer uma oferta, seguindo lá uma instrução 476 da CVM, para uma oferta com esforço restrito de distribuição, que resolve esse negócio em menos de 30 dias, está feita a oferta com custos muito mais baixos, né? Então, uma empresa ela tem uma vantagem competitiva sobre eventuais, né, os concorrentes e tal, se ela está já no mercado e com acesso constante ao mercado de capitais. Uma empresa listada tem custo de dívida menor do que uma empresa de capital fechado, né? Você pega duas empresas de qualidade de crédito equivalente, essa empresa que já é de capital aberto, ela tem acesso a outros bolsos de dinheiro para dívida, ela pode emitir debêntures que vão ser compradas por institucionais, por fundos de pensão, que não podem comprar títulos de dívida de empresa de capital fechado. Então, você tem um acesso a muito mais dinheiro. Então, hoje, claro, com juros mais baixos, esse gap caiu.
mas a diferença de custo de dívida entre duas empresas de crédito similar já foi de mais de 2% ao ano, bem mais do que isso. Hoje caiu, mas continua ainda tendo uma diferença significativa, né? Então, esse é mais um benefício menos óbvio, mas que de fato existe. Atração de talentos, né? Você tem bastante mais possibilidade de trazer gente para a empresa para ocupar cargos importantes, seja de senior management ou de middle management, quando a empresa é de capital aberto, porque você tem uma moeda, né? Você tem uma flexibilidade maior na remuneração desses talentos, né? Quando você tem ações, stock option e tudo mais, é bem preferível para esses profissionais que a empresa tenha um veículo listado, um veículo com transparência de preço para ele poder aceitar trabalhar na empresa. Benefício óbvio, liquidez para os empreendedores, né? Não é que todo mundo quer sair da empresa, tal, mas o fato de você ter a possibilidade de ter um pouco mais de liquidez ou alguma liquidez para dar saída parcial ou total para algum sócio é uma vantagem óbvia também da empresa de capital. Resolve problemas de sucessão de forma muito menos traumática, muito mais fácil do que no caso de uma empresa de capital fechado, né? E tem um ponto que eu acho que também é relevante, de novo, né, de dificílima, se não impossível mensuração, que é a imagem institucional, né? As empresas de capital aberto, né, que elas naturalmente têm uma projeção e reconhecimento melhor dos públicos com que elas se relacionam, sejam fornecedores, clientes, reguladores, né? Então, de fato, isso aí, somando todas essas coisas, eu acho que você tem um conjunto de benefícios para uma empresa de capital aberto, né, que com folga, né, muito mais do que compensam os custos adicionais que de fato existem, né? É um range muito grande de custos, assim, depende do tamanho da empresa e tal, mas de fato existe um custo palpável, né? Vai ter um monte de benefício que a gente acha que tem que considerar também, e que é muito comum a gente ouve um questionamento, mas quanto vai custar? Tudo bem, mas quanto vai deixar de custar, né? Só a redução de custo de dívida que uma empresa pode ter, eu acho que dependendo do tamanho né, como é a estrutura de capital dela, muito mais do que compensa a área de RI, mais algumas coisas que ela vai ter que montar. Muito bacana. E aqui, aproveitando nossos minutos finais, queria reforçar para todos que tiverem dúvidas, o nosso Q&A está aberto, podem fazer perguntas por lá. E puxar mais uma pergunta que veio, muito interessante. A questão da abertura de capital, a companhia precisa ter mais transparência, adotar práticas transparentes, divulgar informação, né? Quanto que essa abertura de capital, ela pode gerar uma desvantagem competitiva para a empresa abrir o capital em algum determinado setor que tenha que ter transparência e como que ela faz para proteger informações sensíveis para não ter nenhum tipo de desvantagem competitiva, né? Então, a pergunta é como equilibrar a transparência com necessidade de proteger informação, estratégia, referente a tema como precificação de produto, descontos e margens. E aqui eu acho que a pergunta, inclusive, menciona, né, principalmente no contexto em que essa empresa será a primeira no seu setor a abrir o seu capital, né? O quanto isso pode expô-la a uma desvantagem competitiva. Se quiserem, eu posso abordar essa pergunta. Eu acho que eu já trabalhei com empresas em que isso aconteceu. Eu fiz IPOs de empresas onde isso aconteceu. Eu trabalhei, já se vão vários anos, 13 anos na IPO da Rede, que era a Redcar na época, que foi a primeira credenciadora a abrir o capital no Brasil, né? E eu acho que é uma ponderação dos executivos. Porque quanto mais informação você dá, mais fácil fica para o investidor fazer conta, entender a empresa e avaliar a empresa e colocar o valor correto na empresa. Se você tem uma empresa boa e você não divulga informação, o investidor não vai conseguir perceber o quanto a tua empresa é boa. E pode dizer assim, olha, em vez de pagar 10 pela empresa, eu vou pagar 8, vou pagar 7, vou pagar 6. Por outro lado, se você dá bastante informação, eles podem ver, nossa, a empresa é boa mesmo. E ela é a única que está aqui no setor. Então, por mais que ela valha 10, eu vou pagar 12. Né? Mas é uma linha fina que tem que se traçar. Eu sempre falo para as empresas que as informações, evidentemente, são importantes, mas elas acabam sendo a média da média da média quando você divulga resultado. Você não vai conseguir ver exatamente qual o preço de cada um deles, você vai ver a média de quanto foram os negócios.
E o que realmente diferencia as empresas uma da outra, é a execução do negócio, é a capacidade dos executivos de entregar o produto ou serviço que eles estão entregando. E isso, as informações ajudam, mas não vão ajudar necessariamente o concorrente a fazer igual. De qualquer maneira, é uma linha tênue que tem que navegar ali, e os assessores, durante o processo, vão ajudar a determinar o que mais vale fazer, o que não vale fazer, e a chegar ao... Bom, aqui acho que é um equilíbrio bom entre as forças para você conseguir convencer a todos que a empresa tem um negócio que tem muito valor, sem entregar o jogo para os concorrentes. Eu acho assim, o mercado, colocando meu chapéu de buy side, né, de investidor, o mercado é inteligente o bastante para saber o que é uma informação absolutamente crucial e que precisa ser sigilosa, por exemplo, desenvolvimento de produto, área de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa ou uma estratégia comercial que vai ser lançada. A gente sabe que isso aí não pode ser falado antes, então o mercado, né, entende esse tipo de coisa. Então eu acho que isso tudo bem. Outra coisa é que eu acho que a impressão que eu tive nos meus muitos anos como analista e gestor é que eu acho que as empresas também às vezes tendem a subestimar o quanto que os concorrentes já sabem sobre as informações. Tem inúmeras formas de coletar informação através de pesquisa direta no mercado e tal. Então, assim, é natural, os empresários que estão participando desse webinar, eles sabem como é que essa coisa funciona de verdade. Os concorrentes estão sempre procurando informação e tem inúmeras formas de obter essas informações de forma lícita, não é nada de espionagem. Então, às vezes eu achava até um pouco de graça assim, de uma empresa que não podia falar uma informação absolutamente básica, que com um pouco mais de trabalho eu mesmo conseguiria obter, porque supostamente é uma informação crucial. Não era. Era informação meio básica de, sabe, preços médios de uma determinada linha de produto que eu conseguiria obter facilmente, o cara não quer dar, mas eu acho que também é um cuidado talvez um pouco superestimado e que de forma alguma vai se divulgar do direito, de novo, o benefício muito mais do que compensa. O benefício através de uma precificação melhor da ação, porque o mercado vai entender melhor os economics da empresa, vai precificar melhor essa ação. Então, o ganho de riqueza, o ganho de valor de mercado para a empresa, muito mais do que compensa um eventual, putz, eu acabei entregando ouro aqui, mas eu sempre até achava um pouco de graça disso, para falar a verdade. Eu acho que é uma pergunta realmente interessante. Eu provoco aqui só a outra perspectiva, né? A partir do momento que a gente é o primeiro ou passa a fazer parte aqui de um grupo que é visto, uma empresa que passa a ser vista como a referência para um determinado setor, isso tem valor também, né? Ou seja, saber utilizar isso na comunicação institucional da empresa de uma forma mais ampla, indo além daquilo que é, digamos, o necessário, a obrigação, a informação que o mercado exige que eu divulgue, mas passar a me posicionar de tal forma a ser percebido admirável de uma forma até mais ampla por clientes, por qualquer stakeholder com quem eu mantenha relacionamento. Isso, na era de comunicação que nós estamos vivendo, de comunicação rápida, muitas vezes digitalizada, isso é uma ferramenta e uma oportunidade também para se desenvolver aqui uma mais-valia, um goodwill para essa companhia muito grande. Então, ela traz esse inconveniente, como acho que o Fábio bem mostrou aqui, existe uma questão também de desmistificar o quanto eu vou estar me expondo, e Macedo foi direto ao ponto, né? As informações que são de fato muito confidenciais, que são de fato relevantes e precisam ser preservadas no melhor interesse da própria companhia, em nome de todos os seus acionistas, isso será preservado. Mas tentar também olhar isso sobre uma questão de oportunidade para que a empresa possa, de fato, mostrar que é através dessa comunicação e da capacidade que ela tem de se mostrar para o mercado que ela se diferencia da sua concorrente, dos seus concorrentes e consequentemente, estabelece a referência e o padrão para o seu setor de operação. E aí, trazendo mais uma pergunta aqui que nós recebemos, é possível citar algum segmento do comércio, da indústria nacional que são elegíveis ou desejáveis para abertura de capital? E aí, na sequência, também abrir no Brasil ou fazer abertura nos Estados Unidos? Eu posso abordar o segundo, tá? Eu posso abordar os dois, vou começar com o segundo. No Brasil e nos Estados Unidos vai depender de duas coisas. O segmento,
né? E, no fim, o tamanho. Eu acho que se você for abrir nos Estados Unidos, o que tem funcionado muito são empresas que são de pagamentos ou tecnologia. Que a gente vê aí, assim, a PagSeguro, Stone, abrindo capital e outras que têm ações listadas nos Estados Unidos, até porque você vai estar abordando investidores que sabem ou que têm mais experiência, mais histórico de investir nesses segmentos, né? De tecnologia. E uma das razões que as empresas abriram capital lá foi justamente para ir atrás desses investidores, que eles avaliaram que eles iam conseguir um valor mais alto por ação lá do que no Brasil, né? Porque, de fato, quando você abre o capital no Brasil, como eu falei antes, uma boa parte dos investidores são estrangeiros. Eles entram no Brasil através de mecanismos que permitem que eles investam no capital brasileiro e, em última instância, dá para fazer os dois. Você consegue abrir um capital no Brasil e fazer uma DR lá fora. Então, tem maneiras de você fazer essa ponte. Abertura de capital no Brasil, empresas de menor porte ou de segmentos que não são esses segmentos de alto crescimento, eu diria que faz mais sentido abrir no Brasil, até porque facilita na hora de explicar. Uma das coisas que você tem que fazer, de fato, quando você abre o capital nos Estados Unidos, é explicar o que é o Brasil, né? Porque o investidor estrangeiro muitas vezes não entende direito o que é o Brasil, e eu tenho até exemplos que eu posso falar disso, e se perde muitas vezes, mesmo câmbio, coisa assim, onde eles não, essa exigência de sofisticação não existe tão grande para eles lá. Então, acho que é melhor, depende da empresa. Não sei se vocês querem falar sobre outro ponto, ou mesmo esse. Sobre os setores, né, particularmente no setor de comércio, varejo, ele está bastante em voga, né? É difícil até de citar um específico que esteja hoje mais demandado, né? Mas, assim, o setor de comércio que tenha uma pegada também, que tenha uma possibilidade de e-commerce, né, que esteja investindo bastante em e-commerce, está obviamente em voga. Mesmo a parte de comércio mais dependente, vamos dizer, comércio físico, que sofreu bastante agora durante a pandemia por causa dos shoppings fechados, uma vez normalizada essa situação, acho que também tem um apelo grande, até por causa da possibilidade de desenvolvimento da parte de delivery e e-commerce. Então, isso aí está sendo bastante demandado pelo mercado. Comércio a parte de varejo de alimentação, redes de restaurantes, a gente também tem notado uma demanda interessante pelo mercado. A parte industrial é muito ampla para dizer, né? Vamos dizer, muito diversa, né? Eu acho que tem a ver um pouco com industrial com foco em quê, né? Industrial com foco em qual setor, né? Então é complicado fazer uma análise mais ampla da parte industrial, né? Existe, obviamente, uma certa predileção dos investidores por modelos mais asset light e tal, então isso pode ser um pouquinho vir em detrimento, né, do segmento industrial, mas não é generalizado. Acho que tem vários setores que estão com desempenho bom. É tudo uma questão. A parte industrial, como eu tinha citado antes, né, a parte agrícola está indo super bem. Então, o segmento industrial, fornecedora do segmento agro, obviamente, é um segmento que vai ser super bem demandado. Né? Então, empresas desse segmento podem aproveitar o excelente momento, que já não é de hoje, né? Mas o potencial de crescimento da produção agrícola e também vir a mercado e provavelmente vai ser muito bem aceito pelo mercado de capitais. Mais uma pergunta. Alguns outros setores, o setor, por exemplo, de saúde, é um setor que está bastante em voga, já não é de hoje. Nos mais diversos segmentos, a gente nota uma demanda muito forte dos investidores por empresas ligadas ao setor de saúde, por exemplo. E não só também a questão, né, do setor de saúde, mas acho que tem muito a ver também aqui, né, Fábio, com a questão da onda de fusões e aquisições. O setor está tendo muita consolidação, né? E os investidores entendem isso como uma grande alavanca aqui para captar mais valor, né? Mais uma pergunta aqui que a gente recebeu em relação à questão cultural e de afinidade entre investidores e familiares acionistas, né? São fundamentais para que o M&A e o crescimento da empresa funcione. Gostaria de exemplos de empresas que deram certo e que deram errado. Questão cultural.
uma coisa que vale a pena dizer, diferente do que a gente viu no passado, tanto no Brasil como também nos Estados Unidos, né, em outros lugares, hoje, uma empresa de dono tocada como tal, né, que seja gerida como uma empresa de dono mesmo, elas têm sido muito mais valorizadas, né? O mercado acho que aprendeu, né, que tudo bem, uma corporation pode ser uma boa coisa, mas pode também não ser. Quando você não tem um alinhamento bom entre o management da empresa e o acionista, que é uma coisa mais característica de empresas sem controle definido, né, o que quando eu falo controle definido, não precisa ser 50% mais um, como acho que o Levindo falou. Não, é simplesmente você ter de fato a figura do dono, no sentido de alguém que realmente está envolvido, tá? Skin in the game, né? Que realmente, cujos ganhos dependam essencialmente da boa performance da empresa, né? Então, eu acho que hoje tem muito mais alinhamento entre o acionista minoritário e o acionista controlador, né? E os minoritários estão realmente dando uma certa preferência, ou bastante preferência, às empresas que sejam, pode ser de fato tocada pelo fundador, ou eventualmente a família do fundador, ou, se não for o caso, que seja um grupo de managers, né, um grupo de profissionais contratados posteriormente, mas que tenham também skin in the game, né, cujos ganhos de fato estejam atrelados à performance da empresa, muito mais, ou da ação da empresa, tal, muito mais do que bônus milionários e tudo mais, e não dependentes de performance, né? Eu acho que a gente tem alguns exemplos bons de alinhamento, tal. É difícil de dizer nomes assim, mas sei lá, acho que no setor, por exemplo, de construção, um caso óbvio é a Exitec, né, que é uma empresa tocada de dono, né, gestão com bastante, né, da família envolvida, e depois a contratação de um executivo super competente que basicamente também atua como dono junto com a empresa. Então, esse é um exemplo excelente. Um exemplo também claro, né, de empresa, assim interessante, essa é a empresa que não é de dono, é uma corporation, mas que foi tocada como empresa de dono, tocada como empresa de dono, que é a Renner, né? Assim, eu vejo a gestão da Renner como uma coisa primorosa, sendo que o CEO de até pouco tempo atrás não era o dono da empresa, mas a postura, a forma de tocar de empresa de dono, né? Então, eu acho que isso é importante, né, de ressaltar, porque a vantagem de você ter alinhamento mesmo de management, donos, acionistas minoritários, isso aí tem sido bastante também prezado pelo mercado. Eu ia pegar exatamente os exemplos aqui para não falar necessariamente de nomes aqui de empresas que fracassaram tendo controle, mas pegar o exemplo oposto, né, das corporations, dessas empresas de controle difuso, que ainda são minoria no Brasil, mas tendem a ser lugar comum aí no futuro de desenvolvimento do mercado de capitais. Acho que o importante aqui não é necessariamente essa figura tradicional, já um pouco anacrônica, do controlador, né, do sujeito que tem o direito de mandar e dizer isso aqui é meu. É de liderança. O que não pode haver é vácuo de liderança. Então, a gente pode igualmente pegar exemplos opostos ao da Renner, em que a ida a mercado fez com que você não tivesse a figura de um acionista controlador, mas por vácuo de liderança foi uma catástrofe, né? Então, o que faz sentido aqui é a gente lembrar, de novo, das 3 dimensões. Essas empresas que acessam o mercado de capitais, quando elas têm uma origem familiar, elas precisam saber diferenciar muito bem as 3 dimensões de tomada de decisão. A dimensão familiar é o foro onde você preserva ali os valores e a cultura da família, que tem que estar refletidos através dos negócios da empresa. Isso é super importante, enquanto ela ainda mantiver esse vínculo, né, entre o negócio e a família fundadora original, ainda que ela possa ir diluindo a sua participação no capital de uma forma geral. A societária, que é a regra de relacionamento entre os investidores como um todo, os investidores originais e os investidores de mercado, para fazer com que isso seja uma coisa evolutiva, construtiva e que, com transparência e com os controles necessários, né, você não tenha isso daqui mais do que apenas um ritual de prestação de contas e de cobranças, que é importante que entre sociedades as pessoas tenham esse fórum importante aqui para avaliação do desempenho das empresas em que investem. E, finalmente, o estratégico. E aqui é que é fundamental. A gente fica muitas vezes focado
na visão do controle societário e esquece que ele pode ser, acaba sendo aqui dentro, muitas vezes, um impeditivo para a formação de novos talentos, de novas lideranças, que podem ser e perpetuar a relação da família com a empresa, novas gerações que venham a ser qualificadas para assumir esse papel e representar a empresa muito bem, com muita competência. Acho que não deveria ficar limitado a essa abordagem, no melhor, digamos, interesse da companhia, fazer com que, na esfera estratégica, o que você tem que ter ali dentro é a liderança mais qualificada para assegurar o sucesso da empresa de uma forma perene. E aqui aproveito para fazer a última pergunta, para a gente encerrar. A gente vai continuar à disposição, nosso contato, quem tiver mais dúvida, nosso contato vai estar à disposição com o time da FBN para compartilhar, e a gente está aberto aqui para mais dúvidas. Mas a última pergunta, bastante interessante e muito atual, né? O crescimento do interesse pelo tema ESG já afeta os IPOs? Eu posso pegar essa. Eu acho que sim, em parte porque a comunidade de investimento está sendo afetada por isso, né? Então, os fundos de investimento todos estão tendo cada vez mais uma pegada ESG, né? Ou seja, tem fundos que são especificamente em cima disso, tem investidores, e daí vem por quê? Porque os investidores dos fundos estão exigindo isso, né? Especialmente se for um fundo estrangeiro, eu acho que até uma hora pegada. Você vai ver os endowments das faculdades, que são os grandes investidores de fundos, e todos eles exigem investimento com o ESG em mente e tudo mais. Tendo dito isso, eu acho que não muda muita coisa, porque efetivamente, se você vai abrir o capital, partes relevantes da história de crescimento de uma empresa já entram nessa questão ESG. Ou seja, você tem que ter uma governança que é saudável, né? Você tem que pensar na sustentabilidade da empresa ao longo do tempo, né? Se o investidor não vai querer fazer investimento, se não for óbvio que essa empresa tem um negócio que é sustentável ao longo do tempo. E a parte ambiental, uma parte que é um pouco mais nova, e assim, algumas empresas vão ter que abordar isso de uma maneira diferenciada, mas eu não acho que seja algo que seja necessariamente impeditivo, tá? Talvez no fundo acabe, se você não tiver uma pauta ESG que está bem formada, talvez você vai acabar excluindo alguns fundos de participar na oferta, mas eu não acho que inviabiliza a oferta. De qualquer maneira, tem partes desse ESG que já tem que estar muito bem tratados como um negócio da empresa como um todo, no longo prazo da empresa. Se eu puder só complementar aqui também, Macedo, acho que é um movimento ainda em fase inicial, mas aposto que ele vai crescer, e ele apenas reflete uma perspectiva que vem, como o Macedo disse, a partir, neste caso, a gente percebe a partir dos investidores, né? Mas ele expressa um ponto de vista da sociedade de uma forma mais plena. Formalizar, então, essa governança ambiental e social como parte do propósito da empresa, será também uma cobrança crescente por parte de consumidores que compram produtos ou serviços da empresa, será dos órgãos reguladores, obviamente, mas também dos seus parceiros de negócio, sejam eles fornecedores e funcionários, principalmente, né? Então, é um movimento que a gente começa a ver e tem impactos já, como o Macedo disse, para as ofertas, talvez de forma mais pronunciada em alguns setores do que em outros, mas a minha aposta é de que ele está apenas se iniciando, ele vai se desenvolver e, na prática, ele não vai ficar restrito a empresas de capital aberto apenas. Isso aí é um impacto que a gente tem para o nosso modus vivendi e para o dia a dia das empresas de uma forma geral. Obrigada, Levindo. Queria agradecer a todos aqui a participação no nosso webinar. Queria aproveitar para encerrar também, convidá-los para um webinar que a G5 vai realizar na semana que vem, né, no dia 10 de setembro. O convite vai ser disponibilizado pelo time da FBN. Vai ser um bate-papo entre o nosso fundador, o Corrado Varoli, e o CEO do Grupo Soma, o Roberto Jataí, sobre a trajetória do grupo até o IPO, né? Nós estivemos muito próximos deles nos últimos 10 anos, então vai ser um bate-papo muito bacana também, né? Trazendo luz aqui ao nosso assunto que a gente discutiu hoje, sobre a trajetória do grupo até o IPO. Obrigada a todos da G5 Partners.
nosso patrocinador aí, sempre muito presente em tudo com a gente. Obrigada mais uma vez por um conteúdo tão importante e tão bacana, né? Tá todo mundo agradecendo aqui. E lembrando, quem precisar dos contatos dos palestrantes, da Juliana, a FBN está super à disposição, mandem um e-mail para nós, a gente faz esse match entre vocês, né? Estamos aqui para isso também. Então, um ótimo dia, fiquem atentos à agenda da FBN, aos e-mail marketings, e muito obrigada a todos pela presença. Levindo, Fábio, Carlos, Juliana, muito obrigada. Bom Obrigado dia. a vocês. Obrigada. Bom dia, pessoal.